primeiro, para a gente poder introduzir esse tema, todos nós, em maior ou menor grau, já cometemos algum abuso na nossa vida e já fomos também abusados em algum momento, tá? Muito provavelmente. Para você entender a raiz da palavra, né? A etimologia, na verdade, da palavra abuso, ela quer dizer ir além do uso. Então, a gente pode se tornar uma pessoa abusiva nas nossas relações quando a gente vai além do uso da nossa função dentro daquela relação. Então, a gente acaba abusando do nosso poder ali, abusando da nossa função, agindo de má fé. Ou a gente pode agir com abuso em relação a alguma substância, né? Agir com excesso, tá? Tudo que é excessivo está relacionado ao abuso de algo, certo? E aí, o que a gente precisa entender? Aonde que nós aprendemos esses traços de se tornar uma pessoa abusiva ou de muitas vezes se deixar ser abusado, né? Se tornar uma pessoa muito permissiva. Onde que a gente aprende esse padrão de comportamento? Muito provavelmente dentro da nossa família, dentro do ambiente em que nós estamos inseridos, principalmente desde a nossa infância ali, e que a gente vai interpretando, internalizando aqueles padrões de comportamento e na vida adulta a gente vai reproduzindo esse cenário muitas vezes sem perceber. E eu quero que vocês entendam aqui, saiam de uma fantasia de que quando você tá dentro de uma relação abusiva, o problema é o outro, tá? Isso não existe. Se eu estou dentro de um relacionamento abusivo é porque de alguma forma eu estou permitindo que o outro ultrapasse os meus limites. Eu estou permitindo que o outro faça isso comigo. Afinal de contas, a outra pessoa ela só trata, né? Só se relaciona com você na medida com que você permite. Principalmente agora falando de uma esfera adulta, tá? Obviamente, quando nós somos crianças, a gente não tem defesa para lidar com esse cenário. A gente é exposto a situações que a gente não tem como intervir de uma maneira mais firme, né? Por quê? Porque a gente não tem recurso, a gente depende daquelas pessoas ali, então a gente fica refém daquele cenário. O problema é quando a gente estende esse padrão, essa maneira de se relacionar, permitindo que isso aconteça para outros cenários na nossa vida, ou muitas vezes, né, assim como Bert Hellinger fala, que quando nós vemos os nossos pais, automaticamente a gente se transforma em crianças de 5 anos de idade, a gente continua reproduzindo aquelas memórias que nós vivemos lá atrás com eles. Então a gente não se posiciona ainda enquanto adultos nessa relação com os nossos pais muitas vezes. E aí o que eu quero que você entenda? Uma pessoa que entra numa relação abusiva e permite que esse abuso aconteça, e abuso, entenda abuso em todas as esferas, abuso psicológico, abuso emocional, quando você deixa a pessoa realmente ultrapassar os limites, né, daquilo que é saudável para você. Quando você permite que isso aconteça, muitas vezes a pessoa que permite isso, ela tá conectada com uma fantasia de que muitas vezes ela vai ajudar aquele outro a mudar, uma fantasia Marte, sabe? De fazer aquele outro reconhecer que ele precisa mudar, que ele tem problema, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de mim. Então é uma fantasia ali por trás desse modo de se relacionar e que é estendido para toda a vida. Então são pessoas que não se relacionam com a realidade tal qual ela é. Elas se relacionam com uma ideia fantasiosa que só existe na cabeça dela. Então, quando a pessoa tá presa nesse lugar, muitas vezes ela vai buscar uma outra pessoa para se relacionar, seja afetivamente, seja nas amizades, e ela não entra naquela relação por aquilo que a relação apresenta, pela realidade da relação. Ela entra naquela relação pela fantasia de que não, aquela pessoa um dia ela vai se tornar X coisa, ela vai se tornar X pessoa. Ela entra na relação pelo potencial do outro. Entende, gente? E o Bert Hellinger fala que esse é o caminho para o fracasso, porque quando a gente entra numa relação não aceitando o outro inteiramente como ele é, né, não nos relacionando com a realidade do jeito que ela se mostra, e esperando, na verdade, que esse outro mude, não o contrário, esse é o caminho para o fracasso, esse é o caminho para o fim das relações, esse é o caminho para levar você para o buraco. Porque, na verdade, essa fantasia de que é o outro que precisa mudar, a pessoa esquece que, na verdade, é ela que precisa fazer movimentos no sentido de estabelecer os seus próprios limites, de falar alguns nãos, de se posicionar naquele relacionamento, de falar o que ela gosta, o que ela não gosta, né? De deixar de ser tão permissiva. Então a fantasia está quando a solução é fora de mim, quando o problema é só o outro. E não é, gente.
O problema é a gente permitindo que isso continue acontecendo. Certo? Faz sentido? Então, essas pessoas, elas se relacionam não com o outro, né? Elas se relacionam com o projeto que existe na cabeça delas. Com essa fantasia, né? E aí, qual que é o grande problema? Essas pessoas, elas investem toda a energia de vida delas e as expectativas nesse outro. Elas colocam o poder, né, de vida que elas têm fora delas. E por que eu disse pra vocês que essa dinâmica de abuso, ela nasce lá no nosso sistema de origem, lá na nossa família? A primeira pergunta que você precisa se fazer é: para que os seus pais tiveram filhos? Se pergunta agora, para que os seus pais tiveram você? Você veio da extensão do amor deles, então, por exemplo, eles se amavam demais e isso transbordou até gerar uma nova vida a você? Ou será que você nasceu da falta de algo? Será que muitas vezes eles tiveram você para preencher algum vazio deles? Então, por exemplo, existem filhos que nascem para salvar o casamento dos pais, né? Isso é algo que eu posso abrir para vocês que aconteceu comigo. Eu já cheguei a fazer essa pergunta para minha mãe antes mesmo de me tornar terapeuta, de me tornar uma consteladora. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para entender a história de vida, aquilo que veio antes de mim. Então eu já cheguei a fazer essa pergunta pra minha mãe: mãe, por que vocês decidiram me ter, né? Daí a minha mãe olhou pra mim com um olhar de descaso e falou assim: olha, é o teu pai que queria ter filho. Tipo assim, sabe? Então, o que acontece? O que acontece com uma pessoa que nasce dentro de uma dinâmica onde ela vem para salvar um casamento? Essa pessoa, e foi o que eu vivi, tá, gente? Não se sente autorizada para seguir a sua vida. Por quê? Porque ela tem uma função no sistema dela. Imagina, na minha cabeça, se eu saísse desse lugar, né? Se eu deixasse os meus pais para seguir a minha vida, alguma coisa ia acontecer com eles. Porque eu tinha uma função ali, eu tinha que unir eles. Eu era a cola do relacionamento. Então existem filhos que nascem para salvar casamento, existem filhos que nascem para cuidar dos pais. Então os pais já querendo ou não, né, na inconsciência deles, tá, gente? Eles fazem esses filhos para de alguma forma esses filhos compensá-los de volta, certo? Tem filhos que nascem para substituir algum irmão. Então aconteceu algum aborto no sistema espontâneo, provocado, e esse filho nasce para preencher algum vazio. Existem filhos que nascem para ser a companhia da mãe, a companhia do pai. Então, por exemplo, vamos supor que o pai trabalha fora, o pai é muito ausente, muito distante, a mãe quer ter um filho, não para preencher a necessidade desse filho, mas para que esse filho preencha uma necessidade dela. Isso é abuso. E quando eu tô falando aqui para vocês, tô trazendo esse olhar para vocês, porque quando alguém decide se tornar pai e mãe, né, a pessoa, ela precisa ter essa consciência, para isso ser saudável, né, ela precisa ter essa consciência de que quando eu vou ter um filho, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o maior, eu estou aqui para atender em um primeiro momento a necessidade desse filho e não o contrário. Até tem uma fala do Bert que ele diz que filho nenhum é capaz de preencher uma necessidade emocional de um pai ou de uma mãe, tá? E aí, gente, quando eu me torno um pai ou uma mãe com qualquer uma dessas intenções distorcidas que eu citei ali em cima, e tem vários e vários outros exemplos, eu vi aqui no comentário também um exemplo de uma pessoa que foi adotada para trabalhar com os pais, né, queria um funcionário, não queria um filho, de fato. O que acontece? Eu acabo ficando refém de um lugar que não me pertence, entende? Como eu já disse pra vocês, eu não me sinto autorizada a seguir o meu próprio destino, o meu próprio caminho, porque eu já tenho um script montado pra mim. Eu já tenho uma programação. E muitas vezes o filho segue inconscientemente aquela programação. Porque ele nasceu naquela dinâmica, porque ele é tomado por aquela dinâmica. Certo? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. E eu quero que vocês entendam, gente, nisso que eu falei pra vocês aqui, de que os pais precisam ter muita consciência de que, em um primeiro momento, esses filhos que precisam ter as suas necessidades atendidas, né?
e não o contrário, né? Filho não consegue preencher necessidade emocional de pai e de mãe. A gente precisa entender que essas necessidades, elas são principalmente as primárias ali, enquanto a criança ainda é pequena, ela precisa de um olhar maior, mas os pais também precisam acompanhar a evolução e o desenvolvimento dessa criança e entender que em outras fases, essa criança não precisa mais de pai e mãe grudado nela, né? Ela precisa de um incentivo à sua própria autonomia. Porque, no fundo, esses pais que se tornam super protetores, que de alguma forma estão ali o tempo todo querendo suprir todas as necessidades desses filhos, tornando esses filhos inconscientemente dependentes deles, é porque, no fundo, eles não estão autorizando esse filho a sair dali. Por quê? Porque se eu estou oferecendo muito pra você, você tá me devendo. No fundo, eu quero algo em troca. Então, essa é a mensagem subliminar. Entende, gente? E nesse lugar começa a acontecer uma inversão de hierarquia. Porque uma criança, refém desse cenário, refém dessa dinâmica, refém desse script, e principalmente tendo uma fantasia de onipotência dentro dela, de que ela é a solução para esses pais, de que ela realmente é muito importante naquele lugar ali, de que realmente ela tem uma função importante dentro do seu próprio sistema e que ela não pode sair dali, essa pessoa, ela vai com esse olhar, com essa programação para a vida adulta e não consegue sair da casa dos pais, e não consegue casar, e não consegue criar vínculos, às vezes até casa, cria sua família, mas não consegue se entregar verdadeiramente para essa relação. Não consegue estar inteiro. Por que que não consegue? Porque no fundo, ela tá ainda lá, ó, tentando inconscientemente ocupar aquele lugar de importância pro pai ou pra mãe. Eu já vou falar da solução aqui, tá, gente? Então, é necessário aqui, enquanto pais, a gente entender que o desenvolvimento do filho pede que ele crie uma autonomia maior ali pra frente e que isso seja incentivado, que a autorresponsabilidade dele seja incentivada e que ele tenha essa autorização. O problema é que muitas vezes a gente não recebe isso de forma voluntária. Muitas vezes os nossos pais... E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Eu não tô culpando ninguém. Eu não tô falando tudo isso e parem de distorcer esse olhar, tá? Pra falar assim, ó, agora a culpa é da sua mãe ou agora a culpa é do seu pai. Não tô falando nada disso pra vocês distorcerem essa interpretação. Muito pelo contrário, eu tô falando tudo isso aqui pra vocês constatarem a realidade, tá? Porque os nossos pais, eles não fazem isso muitas vezes de forma intencional e consciente. Eles fazem isso porque muitas vezes eles tiveram esse mesmo padrão de referência. Eles tiveram esse mesmo aprendizado com os próprios pais. Então imagina só, os seus pais muitas vezes tiveram pais que também não conseguiram nutrir eles. E que ao invés de nutrir, eles esperavam receber. Então como eles não tiveram nutrição dos pais deles, quando eles têm filho, eles vão buscar inconscientemente nesses filhos a nutrição que eles não tiveram nos pais deles. Entende, gente? E a gente precisa compreender esse lugar não num olhar de é culpa deles, não. Eles também têm uma história, eles também têm uma dinâmica e a gente precisa entender que agora com consciência nós precisamos dar nome aos bois. A gente precisa conseguir colocar cada um dentro do seu próprio lugar. E isso gera desconforto. Por quê? Porque quando a gente segue o script que já tá montado ali pra gente, então eu nasci pra salvar o casamento dos meus pais. O meu destino é ficar lá no meio deles pra sempre. E não vai pra vida e não tem sucesso e não conquista suas coisas. E a minha autossabotagem fazia o quê? Eu continuar dentro do script. Então eu não ter sucesso, eu não ter dinheiro, eu não ter um relacionamento, fazia eu ser leal à história que já haviam montado pra mim. Agora, sair desse lugar de salvadora da pátria, sair desse lugar de importância para os meus pais, custa culpa, custa desconforto, custa você romper com as expectativas deles, desagradar aquilo que eles esperam de você. Por quê? Porque na verdade esse não é o seu lugar, você nunca vai conseguir compensá-los. E se de alguma forma os dois não conseguem se encontrar e olhar ambos para o próprio relacionamento deles sozinhos, isso não é um problema seu. É isso que a gente precisa entender dentro da gente, porque na nossa fantasia, nós entramos tanto nesse lugar, a gente absorve tanto essa história, esse script, essa programação, que a gente se sente a própria solução para eles. Se eu sair, meus pais não conseguem dar conta, eles não conseguem se virar. Por isso que o Bert tem uma frase que ele diz que a boa solução ela é difícil de aceitar, porque nos faz perder a importância.
E enquanto eu não destituo essa importância que foi me colocada, que foi me conferida também, e eu não assumo o desconforto de fazer isso, eu não consigo seguir a minha vida. Por quê? Se não me foi permitido lá atrás, agora eu, como adulto, preciso me dar essa permissão. E como eu disse pra vocês, isso custa a nossa inocência. Por quê? Porque eu não sou mais inocente. Eu não tô mais seguindo aquilo que eles esperam de mim. Eu tô seguindo um caminho diferente. Eu tô olhando pra mim, tô olhando pra minha vida. Certo? Então, se em algum momento você já foi abusado nesse sentido na sua história, é você que precisa dizer chega. É você que precisa dar um basta. Ninguém vai fazer isso por você. E não vai ser gostosinho, não vai ser confortável, não vai ser, sabe, como você espera. Vai custar. E se a gente não paga o preço necessário desse desconforto, a gente entende que é difícil mesmo, crescer é difícil, a gente passa a vida inteira naquele lugar, se sabotando. E o pior, gente, é que a gente se sabota e segue um modelo que foi, de alguma forma, estabelecido pra nós, e no fundo a gente experimenta um alívio, sabe? Ai, pelo menos eu faço parte da minha família. Pelo menos eu sou bem vista aos olhos das pessoas aqui. Por incrível que pareça. Faz sentido, gente? E aí, voltando nesse lugar que eu falei pra vocês, que eu não tô aqui querendo culpabilizar ninguém, eu tô constatando a realidade tal qual ela é, eu preciso dizer pra vocês que existem dois lugares muito críticos, vamos dizer assim, dois lugares que fazem você ficar cada vez mais aprisionados nessa esfera dos teus pais. Que lugares são esses? São dois lugares opostos, tá? Um primeiro é um lugar onde você endemoniza os seus pais, onde você critica os seus pais, onde você julga os seus pais, onde você fica rotulando os seus pais, onde você fica chamando, ai, porque os meus pais são narcisistas e o que eu faço, e gente, isso me dá uma canseira esse papo. Porque assim, ó, gente, ok, eu sei que não é fácil ter pais narcisistas, eu sei que é um traço muito difícil, só que esse traço de personalidade, ele é o seu desafio. Enquanto a gente fica criticando e falando o problema tá no outro, eu não mudo, eu não me posiciono, eu não assumo o meu desconforto, eu não olho para esse lugar e não enxergo isso como uma oportunidade de eu crescer. Eu fico ali só olhando e culpabilizando aquele outro. E quanto mais eu critico, quanto mais eu julgo, quanto mais eu dou poder a isso, mais isso tem poder sobre mim. Porque eu me vitimizo, eu sou refém, olha, eu sou um coitadinho dessa situação. E não é. Não é. Tomar os pais no coração parte por um lugar onde você toma tudo, até aquilo que é difícil. Então, se os meus pais têm traços difíceis assim, eu preciso encarar isso como um desafio para o meu crescimento. Para eu me tornar uma pessoa mais forte, com um posicionamento melhor. Uma pessoa que sabe os limites daquilo que eu permito, daquilo que é bom pra mim, daquilo que eu aceito e daquilo que não. Isso aqui, ó. Isso aqui eu não vou aceitar, não. Você quer falar do teu casamento, né? Da tua relação com o meu pai? Você vai falar com as tuas amigas, você vai falar com o teu psicólogo, mas eu sou teu filho. É saber o seu lugar. Ok? E um segundo lugar que também deixa a gente cada vez mais aprisionado nessa esfera dos nossos pais é um lugar infantil de endeusá-los. Sabe? Um lugar de idolatria. Porque muitas pessoas, quando a gente fala de pai e mãe, pela perspectiva sistêmica, dentro de um lugar de honra, por quê? Porque, querendo ou não, nós viemos dessas duas pessoas. Sem elas, a gente não estaria aqui. A gente deve honra a eles. Só que muitas vezes as pessoas olham pra isso e acreditam que é uma idolatria aos pais, sabe? Meus pais, nossa, meu pai é meu herói, sabe? Meu pai é o melhor homem, eu nunca conheci nenhum igual. Ou a minha mãe é uma guerreira, eu nunca conheci mulher melhor do que ela. E fica nessa idolatria e não é isso, gente. Porque das duas, uma. A pessoa que enxerga os pais dessa forma, ou ela vai cair muito alto desse lugar, porque não existe ser humano perfeito, né? Ou ela vai permanecer a vida toda inconscientemente casada com esse pai, casada com essa mãe, e não tem ninguém que chegue aos pés dessa pessoa, porque ela tem uma referência maravilhosa. Entende, gente? Então, nenhum desses olhares, nem o olhar onde você tá ali
na exigência, no julgamento é bom, e nem o olhar onde meus pais são perfeitos, meus pais são maravilhosos. Não é isso, a gente tá constatando a realidade. Meus pais têm defeitos, meus pais têm uma história de vida deles, né? Isso me influencia de uma certa maneira e eu preciso olhar para essa realidade para eu poder trabalhar em cima disso. Porque se eu tapo os meus olhos e se eu entro nessa fantasia infantil de que eles são perfeitos ou precisam ser perfeitos, a vida não acontece, a realidade não é essa. A realidade, na verdade, é muito diferente disso. Na dinâmica do abuso, gente, são duas polaridades opostas, tá? Então tem o perpetrador e tem a vítima. Tem alguém que exerce poder sobre o outro de alguma forma, tem alguém que abusa da sua função, abusa do seu lugar, e tem aquele outro que querendo ou não, é o afetado, é o atingido, né? E aí, qual que é a grande questão? Se você nasceu dentro de um sistema onde existia essa dinâmica de abuso, onde as pessoas, elas iam além do uso, né? Elas se utilizavam da sua função como pai, como mãe, ou o que quer que seja, ou como irmão mais velho, vamos supor, para de alguma forma exercer poder sobre você. Essa é a dinâmica que você aprendeu, essa é a leitura, o modelo de amor que você recebeu. E muitas vezes, gente, a gente vai para a vida adulta reproduzir o aprendido. Então, se eu aprendi que amor é isso, né, que uma relação de casal é isso, que uma família é isso, eu vou muitas vezes montar a minha família, o meu próprio sistema, dentro de uma mesma dinâmica. E muitas vezes o que acontece? Por incrível que pareça, tá? O filho que foi mais abusado, que foi mais pisoteado pelos pais, que foi mais, sabe, esculhambado, é aquele que retorna para cuidar desses pais. Porque no fundo, o que dirige esse comportamento dele? É o desejo de se sentir amado. Então, na fantasia dele, quanto mais ele fizer, e aí que tá essa permissão, essa fantasia de que o outro vai mudar em algum momento, quanto mais ele fizer, mais ele vai ser reconhecido, mais ele vai ser amado, né? Aceito. E na verdade, esse reconhecimento nunca vem. E aí, por incrível que pareça também, o filho que é mais protegido, aquele que ganha mais coisas, aquele que recebe tudo nas mãos, de mãos beijadas, é aquele que se torna muitas vezes o abusador dos pais, porque ele sempre exige mais, porque ele sempre quer mais, porque nada tá bom o suficiente, porque nunca é o bastante, então ele sempre vai cobrando mais. Então numa relação abusiva, ou a gente tá num polo ativo ou a gente tá num polo passivo, e a gente vai reproduzindo isso em diferentes lugares. Então às vezes lá no meu sistema de origem, na minha relação com os meus pais, eu fui a vítima, entre aspas aqui, né? Eu fui a pessoa abusada. Quando eu vou pra minha vida adulta, eu tenho um filho, eu me torno o abusador. Porque agora eu tenho poder. Porque agora eu sou maior. Porque agora eu posso exercer isso. E eu desconto inconscientemente. Veja só, gente. A raiva que eu sinto dos meus pais nos meus filhos. Por quê? Porque eu me vejo neles. Eu me vejo nos meus filhos. E toda aquela raiva que eu não elaborei, que eu não digeri, que eu não tratei em relação aos meus pais, eu desconto no meu filho. E isso se torna uma reação em cadeia, isso se torna um padrão de comportamento. E a gente vai reproduzindo essa disfuncionalidade. E aí, o que acontece, gente? Dentro da psicanálise, o que é isso, né? Tem um mecanismo de defesa que se chama formação reativa, tá? Que é o quê? Quanto mais dentro de mim, por exemplo, eu tenho raiva dos meus pais, mais eu manifesto aqui uma situação oposta. Então, eu tenho raiva dos meus pais, mas aqui fora eu estou aqui cada vez mais tentando cuidar deles. Eu não admito isso que eu estou sentindo e eu tenho uma formação contrária daquilo que eu estou sentindo. Por quê, gente? Porque muitas pessoas, elas se sentem também extremamente culpadas em admitir que em algum momento sentiram raiva, que em algum momento ficaram ressentidas, que em algum momento tiveram mágoa dos seus pais, né? E a gente precisa aprender a separar tudo isso dentro de nós e entender que os nossos pais são humanos, que eles têm as suas doenças, que a gente pode odiar esses traços, sim, né? Que isso pode nos afetar, ok? Poder separar tudo isso dentro de nós e entender que não é pessoal. A gente ama muito os nossos pais, mas a gente não gosta desses traços. E tá tudo bem, né? Quando a pessoa não admite esses sentimentos que existem dentro dela, ela vai para um polo extremo oposto. Ela tenta de alguma forma combater isso dentro dela. Por isso que o filho mais abusado é aquele que retorna para cuidar dos pais. Porque ele tá preso nesse mecanismo de defesa. E qual que é a grande questão? Muitas vezes a gente pode até soltar
essa raiva, por exemplo. A gente culmina muitas vezes numa briga, numa revolta. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca isso pra fora de uma forma desorganizada, culpabilizando o outro, então traz todo esse lixo emocional, toda essa sombra pra fora e acaba retroalimentando a doença ali, vamos dizer assim, né? Isso vai fazer com que você se sinta culpada, porque de alguma forma escapou algo ali que você não tinha intenção de dizer, que estava dentro de você, mas que você sente que é pesado demais, sabe? Que não deveria ter sido dessa forma. E aí começa um ciclo de culpa e autossabotagem e autopunição. Então, quando eu não elaboro esses conteúdos dentro de mim, principalmente quando a gente fala aqui de pai e mãe, né, gente? Uma relação tão difícil e que a gente vai carregando camadas e camadas aí de trauma, de situações difíceis dentro de nós, né? Quando a gente não elabora isso, a gente entra nesse ciclo de briga, né? De reatividade, culpa e autopunição. Como que é essa autopunição? Eu vou fracassando, eu vou retornando pro script. E cada vez mais eu me mantenho presa, eu me mantenho preso naquilo que no fundo, o meu sistema espera de mim. Só que o grande problema é que essa espera de todo o sistema ali, muitas vezes é fora de lugar. Porque você não nasceu para preencher e para ocupar um lugar que não te pertence. Você não nasceu para preencher o lugar do teu pai, você não nasceu para ocupar o lugar da tua mãe, você não nasceu para ocupar o lugar da tua avó, e nenhuma dessas funções. Você nasceu para ocupar o seu próprio lugar. E quando, por conta de tudo, toda essa dinâmica aí, a gente acaba saindo do nosso próprio lugar, né? A gente acaba, querendo ou não, assumindo esse script, a gente vai perdendo força. Porque não somos mais, aspas, donos da nossa vida, né? A gente tá seguindo um modelo que já foi programado. Então, como eu disse pra vocês, como é possível mudar isso, né? Como que a gente faz pra mudar tudo isso? Primeiro, reconhecendo. Essa live aqui é pra você tomar consciência, pra você olhar pra realidade como ela é e pra você aprender a lidar com ela, tá? Segunda questão, não é confortável fazer esse movimento. Por quê? Porque ele é contrário às expectativas das pessoas. Entende? Porque, de alguma maneira, dentro do teu sistema, você foi programado, você foi ensinada a fazer dessa forma, mas essa forma não te realiza. Essa forma não te traz força. E segundo, não traz força para ninguém do sistema. Porque a nossa fantasia é de que se a gente estiver ali, a solução aconteceu, né? É isso. Mas não. Então a gente precisa criar coragem para falar esses nãos, para sair dessa posição de mártir também, como eu citei lá atrás, sabe? De acreditar que você vai mudar o outro, você não vai mudar ninguém. Tá? Então, e aqui a gente precisa aceitar também a realidade no sentido de se teu pai ou a tua mãe tem traços narcísicos, traz essa dificuldade, essa dinâmica, você precisa ter a coragem de assumir o teu lugar e dizer não. Esse aqui não é o meu lugar. Essa demanda não é minha. Essa responsabilidade não é minha. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E a gente precisa saber separar esses assuntos dentro de nós, né? Eu até recebi uma caixinha ontem, inclusive, que dizia o seguinte: como que um filho lida com o lugar onde ele acredita que ele é responsável pelo fracasso dos pais? Gente, olha isso. Como assim a gente é responsável pelo fracasso dos nossos pais se a gente veio depois? Se os nossos pais já eram adultos quando a gente chegou, se foram eles que escolheram Fuki lá, e a gente não é responsável por isso. A gente simplesmente veio. Entende, gente? Então, quando a gente compreende esses limites relacionais, esses papéis principalmente, nós conseguimos nos posicionar de uma outra forma em qualquer área da nossa vida. Então, se a gente aprende a ser filho e apenas filho, dentro daquilo que nos cabe, a gente vai para a nossa vida adulta de uma forma mais humilde. Porque se a gente entra nesse script de que nós somos a solução para os nossos pais, de que a gente de que a gente é muito importante, a gente vai nesse pedestal para a vida. E acredita que pode salvar os outros, e acredita que pode mudar os outros, e não é bem assim. Então a gente precisa ter claro isso dentro de nós, ok?